Aleluia, glória a Deus. Estamos nessa live, graça e paz, que é uma extensão da parte da manhã, quando tivemos ceia do Senhor, e foi assim uma experiência diferente, porque a ceia foi distribuída de uma maneira assim pessoal, né? Talvez você não tenha recebido, e não se preocupe, durante a semana ainda vamos contactar algumas pessoas, mas grande parte já tem recebido da ceia. E esse é um culto que caiu em uma data especial por duas situações. Primeiro, que sendo ceia, também nos faz lembrar a Páscoa primeira, aquela que deu origem a tudo, a saída do povo do Egito. E rememorando também o sacrifício do Senhor, coincide também com a ocasião em que ele reuniu os discípulos e fez uma nova aliança no próprio sangue e instituiu a ceia do Senhor. Então hoje nós temos todos os motivos para que haja dentro de nós assim um quebrantamento tão gostoso e ao mesmo tempo também uma alegria tão grande, porque a vitória do Senhor foi marcada pela vitória da cruz, né? Eu queria que você tivesse comemorado essa ceia e também celebrado a Páscoa com a sua família. E interessante que essa ceia foi celebrada num estilo muito original, ou a Páscoa também celebrada num estilo muito original, com a família, exatamente como foi lá. Obrigado, uma água chegou aqui, a produção não para. Exatamente como aconteceu lá no Êxodo, na saída de Israel. As pessoas estavam em casa, ninguém estava na igreja, estavam em casa, a igreja em casa. E também com Jesus, hoje mesmo mencionamos que assim que ele passou pela cruz e morreu, os discípulos ficaram em casa, muito assustados. Eu falei, está parecendo com aquilo que temos vivido nos dias de hoje. Então essa ceia de hoje e essa Páscoa de hoje encontrou paralelos assim muito fortes na própria realidade, né? Na própria realidade que estamos vivendo. Isso tudo que tem acontecido não lhe diz nada? Isso tudo que nós estamos vivendo assim não puxa alguns assuntos, não tem despertado alguma curiosidade no teu coração, alguma inquietação? Qual tem sido a sua reação nesses dias? Porque daria para continuar marcando toca, daria para continuar dando bobeira diante de um quadro como esse. E quando a gente olha a Bíblia de um lado e olha os fatos do outro lado, aqueles que estão despertos, eles de fato começam a juntar as coisas, e é impossível não estar com aquele gosto, na verdade saboroso, de esperança da volta do Senhor Jesus. O nosso coração diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem sem demora. Então não dá para ficar mais assim de bobeira, nem marcando toca. Eu trouxe dois textos para que a gente reflita nisso. Romanos capítulo 13, eu vou dar até um prazo para você procurar Romanos capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Já bota o marcador de Bíblia ou então o dedão nessa passagem e já deixa separado também em Efésios capítulo 5, verso 21, ok? Então o primeiro texto é Romanos capítulo 13. Enquanto você procura, eu vou dar um golinho dessa água saborosa. Localizou? Romanos capítulo 13, verso 11 em diante diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes deste sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices,
não em impudicícias, em dissoluções, não em contendas, em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse é o primeiro texto. O segundo texto que sugerimos, está lá em Efésios capítulo 5, destaque maior para o verso 14. Efésios 5, do 9 em diante, diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre aquilo que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque é por esta razão, então não vos tornais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu te digo, como muitos outros textos, não são poucos, há uma variedade deles, como muitos textos semelhantes, estes textos também vêm relacionar de uma maneira muito direta a sobrecarga dos sentidos e o sono espiritual. Sono espiritual, sobrecarga dos sentidos. Quanto maior é o investimento na carne, maior é o sono espiritual. Quanto menor é o investimento na carne, mais despertos nós seremos. Ou seja, volto àquela pergunta inicial: é tempo de quê? Aliás, essa pergunta eu fiz há uns 2 domingos atrás, e naquela outra live, era uma outra live que estávamos, naquele dia eu respondi assim: é tempo de quê? É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, sim. Mas o arrependimento e o estar desperto está ligado. Vou te dizer, é tempo de despertar. É tempo de quê? É tempo de acordar. Tem um filme chamado É Tempo de Despertar. O homem era afetado por uma enfermidade e ninguém sabia que era uma doença. Então muitos anos ele só dormia. Não era um coma, era um sono. E alguém ministrou um remédio, e quando aquele remédio começou a fazer efeito, esse homem, Robert De Niro, o ator, quando ele começa a retornar, ele era uma mente brilhante, ele era um homem especial, era uma pessoa boa, uma pessoa muito legal. E o médico fez uma amizade com ele, ficou assim, encantado com aquela pessoa que estava dormindo. Mas uma vez que o remédio foi tirado por uma situação legal, teriam que retirar aquele remédio, deixaram dar o remédio, aquele homem voltou ao sono, voltou a dormir, e ficou ali mais anos a fio naquele estado letárgico. Isso é um filme, me parece que é até um filme baseado em casos real. Uma coisa eu acho graça: eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em dormir. Na infância eu tinha um apelido, não é da época de muitos aqui, tinha um personagem da Disney que chamava o Esquálidos, né? E ele encostava no sofá assim, ia ficar no braço do sofá, ele dormia do braço do sofá. Se não tivesse no braço do sofá, ele podia estar em qualquer outro lugar. Você já viu esse personagem? Ele dorme em todos os lugares, né?
E eu me chamavam de esquálidos, porque eu encostava a cabeça em qualquer lugar e eu tirava aquela pestaninha, eu tirava aquele soninho gostoso. Facilidade de dormir que eu tinha, facilidade de dormir que eu tenho até hoje, porque em casa a minha esposa fala: olha, eu morro de inveja de você, você deita, às vezes está cheio de preocupações, mas você deita lá, você pega e dorme mesmo, né? Quando eu vou lá, 30 segundos, você já está dormindo, né? Ela fala: eu morro de inveja porque eu fico lá acordado e você dormindo. Eu tenho facilidade de dormir sim, mas eu vou te falar uma coisa boa: eu tenho facilidade de acordar. Você não entre no meu quarto, não pule o meu quintal, que você vai ter certeza de uma coisa: eu vou estar lá olhando. Eu tenho um sono muito leve, né? Mas infelizmente algumas pessoas não têm o sono leve assim, algumas pessoas têm um sono muito pesado. Você já teve que acordar alguém que tem o sono pesado e a pessoa tem um compromisso, toca o relógio, ela não acorda, alguém tem que pegar e leva a pessoa. Já vi gente levar outro para o chuveiro para ver se a pessoa acorda. Eu já vi cenas assim acontecendo. Aliás, aqui na igreja tem umas pessoas que são famosas por questão de dormir, e tem os meninos aqui peraltas, tem os meninos que não perdem tempo e clique. Pessoal, Marvila dorme muito? Não sei, mas ele já fez fotografia de pessoa dormindo do outro lado, né? O Wallace também. Eu sei que dormir aqui na igreja é um perigo, porque se o camarada começa a cochilar demais, né? Às vezes o pastor não está agradando. A pessoa começa a cochilar, alguém vai lá e clac, daqui a pouco está rodando a foto desse sonolento para todos os lugares, sabe? Mas querido, isso aqui faz graça, mas olha, o sono espiritual não é uma coisa que a gente pode achar graça, não. O sono espiritual, ele é uma coisa perigosa. E o problema do sono espiritual é que muitas vezes pode haver alguma coisa assim muito violenta acontecendo, é uma mudança muito radical acontecendo, mas as pessoas poderão estar naquele sono espiritual e elas não vão perceber nada do que está acontecendo. É um sono espiritual tão encruado, tão encumbucado e tão natural da pessoa, que ela é apaixonada por aquele sono espiritual, e pode vir pessoa falando, e pode vir profeta, e pode ter pregação, e pode ter música, pode ter todo estrondo, pode ter anjo desembainhando a espada, mas ela não acorda daquele sono espiritual. É porque a viagem foi muito profunda, é porque mergulhou muito profundamente nas coisas da carne. E eu não sei se você já tentou acordar a pessoa num sono normal, mas é difícil também acordar pessoas que estão num sono espiritual. Pois acredite, queridos, com tudo que nós estamos passando, com tanta desconfiança que existe no ar assim, será que isso é uma pandemia? Será que tem havido aquilo que eles chamam de guerra biológica? Será que estamos sob ataque? Será que a América está sob ataque? Será que essa doença é de laboratório? Será que essa doença foi produzida nos animais lá mesmo? Será que é uma doença natural? Tem muitas pessoas assim que estão ávidas, desesperadas, inquietas. Aí algumas vão na Bíblia, graças a Deus, algumas vão para a oração, algumas começam então, já que há essa inquietação, vamos fazer o seguinte: é aos pés do Senhor que eu vou resolver minha inquietação. Algumas pessoas estão fazendo isso, mas é impressionante que ao contrário disso, pode pintar o panorama que for, pode explodir em muitos vulcões, como aconteceu no dia de ontem, uma coisa estarrecedora. Tem gente que continua no mesmo ritmo, num sono espiritual. Tem gente assim: o que está acontecendo aí? Tem gente que continua ainda no mesmo sono espiritual. Querido, Jesus nos alertou lá em Lucas 21:34: cuidado, para que não vos aconteça dos vossos corações ficarem sobrecarregados pelas libertinagens, pela embriaguez, pela ansiedade da vida terrena, as coisas materiais, a ansiedade da vida terrena, para que naquele dia não te venha como um laço e não sejas pego de surpresa. O Senhor Jesus avisou isso em Lucas 21:34. Que quanto maior é o sono da pessoa, mais surpresa ela vai ficar se ela não estiver atenta a tudo que se está vivendo exatamente nesse presente momento.
Interessante que hoje cedo nós estávamos falando sobre praga. Alguém aqui curtiu a live de hoje? Quem curtiu a live aí, levanta a mão. A live da EBD. Vocês não vão fazer passar vergonha, né? A live de hoje foi sensacional. A pergunta que se fez é: será que essa doença, será que essa pandemia, será que essa praga, ela é um castigo divino? Não vou fazer chamada oral, se eles prestarem atenção na resposta, mas era isso que nós conversávamos. E de manhã, conversando sobre o fato: será que a pandemia, ela é assim, Deus usando aquilo, é algo que está vindo de Deus para produzir algum resultado? Então essa era a nossa conversa pela manhã. Eu acabei esquecendo de mencionar um fato interessante. Aí fica para vocês essa deixa. Sabe qual é a tradução mais exata da palavra praga nos escritos antigos, do Antigo Testamento, na tradução lá do hebraico? Golpe. Mas não é esse golpe que se falou tanto aí, né? Que a esquerda e a direita fica golpe, é golpe. Não. Golpe de pancada. Olha que coisa interessante. A tradução mais exata da praga bíblica, é golpe. Por quê? Porque eles entendiam já de maneira direta que quem está golpeando é Deus. É Deus quem está golpeando. Olha que coisa interessante. Então nós hoje conversamos isso. Eu acabei não falando acerca dessa expressão, mas que a gente entenda que pode ser que tudo isso seja um golpe de Deus, para ver de verdade quem está acordado, quem não está acordado, quem está num sono profundo, ou quem pode estar num sono leve. E é momento de despertar, meu querido. Chegou o momento de despertar, porque lá em Lucas 21:36, o Senhor Jesus, ele diz assim: cuidem. É o mesmo texto que fala das sobrecargas. Ele diz assim: cuidem para que estejais de pé no dia que vier o Filho do Homem. Olha que interessante. A gente pensa assim: estar de pé é o sujeito que não é caído, né? Ele não é caído, então ele tem que estar de pé. Aí eu comecei hoje pensando: mas se vamos falar sobre sono espiritual, e esse é o alerta do Senhor: cuidais para que estejais de pé quando vier o Filho do Homem. Ele devia estar falando da horizontalidade. Alguns vão estar realmente num sono espiritual, vão estar dormindo. É por isso que ele trouxe esse alerta. O mesmo Jesus que disse assim: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar à terra? Querido, a minha palavra nessa noite para você que nos ouve nessa live: se você já está ligado em tudo que tem acontecido, se você tem sensibilidade espiritual e tem base bíblica e tem escritura na tua vida, tem palavra de Deus na tua vida, é impossível não estar mais antenado ainda. É impossível não estar mais alerta ainda. Mas se você estiver num tipo de um sono espiritual, ocasionado por toda essa sobrecarga, que esse golpe desses dias seja um golpe, seja dado em você, porque precisamos acordar, meu irmão. É necessário acordar para o estado de coisas e o que é que vem depois de tudo isso, o que é que Deus está fazendo na história. Então ele certamente tem golpeado nesses dias para que nós estejamos despertando. E quem sabe você que me ouve esteja num sono muito profundo. Vai permanecer assim por quanto tempo? Sabe por quê? Por que é que eu trago uma palavra como essa? Em dias como esses, ao invés das pessoas olharem para a família, hoje o Rodrigão falou uma boa aqui, ali do ladinho, falou assim: pastor, está sendo uma experiência de oração muito boa, né? Eu falei assim: ó, mais um aí, ó, mais um vivenciando aquilo que Deus quer que a gente vivencie. Esse tempo aqui nós temos que estar orando muito mais com os nossos. Tenho ouvido notícia de gente fazendo cultos domésticos abençoados. Tenho ouvido testemunhos de pessoas dizendo assim: pastor, nós nunca oramos tanto. E tem gente que tem orado o suficiente para compreender que Deus tem manifestado lá na sua cama, lá naquele seu quarto, naquele seu lugar secreto de oração. Ele tem manifestado a glória dele, a voz dele tem se feito ouvir nesses momentos. E você, mais do que qualquer outro, sabe que você não está desamparado do Senhor.
Ele tem estado conosco nesses dias. E Ele está com você aí, onde você está e nos ouve. Que hoje você tenha uma noite diferente, porque essa Páscoa, por mais paralelos que a gente encontre naquela Páscoa muito amarga de Êxodo, e naquela Páscoa muito amarga também da ceia do Senhor, no dia em que Ele foi traído e que Ele entregou a vida dele, por mais paralelos que existam com essa Páscoa, eu creio que se hoje ouvides a voz do Senhor, aquilo que parece um tempo de grande amargura aos quatro cantos do mundo, será um tempo doce, será um tempo proveitoso, será um tempo abençoado, porque onde Deus fala e onde Ele se manifesta, não existe atmosfera pesada que suporte, não existe nada que possa ficar nos oprimindo de forma contínua, não existe flagelo que possa vir assim. Quando Deus se manifesta, cadeias quebram, correntes são abertas. Então, como Paulo, como Paulo experimentou, estando preso muitas vezes, como Pedro experimentou, Silas experimentou, estando preso, mas plenamente livres no Senhor, que você tenha essa liberdade dentro da sua casa nessa noite, porque essa é a ceia do Senhor, essa é a Páscoa do Senhor, em dias assim amargos, mas que Ele derrame muito na tua casa no dia de hoje. É o que eu peço, e é com isso que eu me despeço de você, dizendo Feliz Páscoa para você. Um abraço a pastor Nezinho, a irmã Ângela e a toda a igreja de Deus, e aos líderes, aos irmãos, aquele meu abraço caloroso. Está fazendo falta esse abraço. Não sabemos quanto tempo, haverão mudanças no meio do caminho, estamos prestando atenção no que as autoridades vão dizendo, mas eu já vejo muita ação de Deus no meio da igreja. A igreja não fechou e a igreja não parou, uma bênção. Eu posso dizer, tem sido uma bênção esses dias. Vamos louvar ao Senhor? Uma pena, mas precisamos terminar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua Páscoa, obrigado, Senhor, porque desde a antiguidade o Senhor sempre foi em direção ao teu povo para libertá-los, para cuidar de uma maneira mais direta deles. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado por aquela Páscoa. E obrigado também, Senhor, porque nós, rememorando isso, tanto na Páscoa como na ceia do Senhor, somos fortalecidos por tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. E no dia de hoje, encorajados. Senhor, dentro da nossa casa, eu tenho certeza, houve algo especial do Senhor em cada lar hoje que recebeu da ceia do Senhor. Portanto, eu ministro força, eu ministro saúde, Senhor, eu ministro saúde espiritual, eu ministro também um despertamento espiritual nesse tempo, Senhor, que temos vivido isolados, mas que haja um mover especial do Senhor, despertando corações, para que busquem ao Senhor na madrugada, para que busquem ao Senhor em oração. Isso de fato tem acontecido. Eu agradeço ao Senhor por isso está acontecendo, e tantas famílias têm dado testemunho, Senhor, do quanto tem sido bênção conhecer ao Senhor em oração, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada família que nos vê, cada família que nos ouve, e em nome de Jesus sejam com eles durante essa semana, que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja de Cristo, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa, até mais, até a próxima live.